Bem, dando continuidade à nossa disciplina de patologia de animais aquáticos, hoje nós vamos falar das principais viroses em peixes. E como nós sabemos, as viroses elas são doenças causadas por vírus. Então vamos falar alguns aspectos básicos, na verdade vamos relembrar alguns aspectos básicos sobre a biologia desses vírus. Bem, como já foi estudado com certeza lá em biologia celular, bem vocês lembram que os vírus, eles são seres acelulares, certo? Eles não têm aquela maquinaria de síntese proteica, apesar deles possuírem várias características semelhantes às células, eles não apresentam uma maquinaria para síntese proteica e outras atividades necessárias para o seu metabolismo e a sua sobrevivência. Portanto, eles são seres intracelulares. Eles vivem no interior das células, utilizando para isso toda aquela maquinaria das organelas citoplasmáticas das células para produzir o fundamental para a sua sobrevivência. Então, os vírus eles são os agentes mais patogênicos da piscicultura, sendo muito altamente mesmo infecciosos, e não se tem um tratamento específico, existem tratamentos paliativos. Então, o que se indica quando há uma proliferação de algum tipo de doença viral é que se faça o sacrifício dos animais e, então, a desinfecção dos viveiros. Então, geralmente, o diagnóstico, ele é um diagnóstico presuntivo porque ele relaciona alguns conjuntos de características específicas, porque para se ter um diagnóstico definitivo, se faz necessário o isolamento do vírus em uma cultura. E, obviamente, tem que ser uma cultura celular, visto que, como foi mencionado, ele precisa da maquinaria das células. Então, para você isolar um vírus por cultura, você precisa que seja feito em células vivas. Você pode também visualizar através da microscopia eletrônica a presença do vírus em determinado tipo celular. O diagnóstico também pode ser por imunofluorescência direta e também indireta para detecção de anticorpos. Então, a gente vê que o diagnóstico definitivo dos vírus, ele é muito mais difícil que o das bactérias, como a gente comentou, devido à utilização de técnicas que nem sempre, ferramentas que não estão disponíveis em larga escala aos produtores. Então, de maneira geral, as infecções virais, as viroses, elas são causadas por 3 grandes grupos: o grupo dos rabdovírus, herpesvírus e iridovírus. Bem, com relação à transmissão, observa-se que poucos vírus eles são transmitidos por via sexual entre os adultos. Apesar de que existem vários vírus, que estão período de desova, e alguns também que possam ser transmitidos, como eu falei para vocês, de maneira vertical, ou seja, do adulto para os seus descendentes, ou intra-ovo, na superfície do ovo, enfim. Essa pode ocorrer a transmissão vertical em alguns grupos de vírus, certo? Sendo que os peixes migratórios, eles também podem servir como veículos para transportar vírus para dispersão, na verdade, desses patógenos virais entre locais distintos, entre áreas distintas. E, começando a falar de alguns vírus especificamente, a gente pode citar a doença causada por um rabdovírus, que é a septicemia hemorrágica viral. Como eu já falei para vocês, a septicemia é quando a gente observa a presença do patógeno lá, do micro-organismo na corrente sanguínea, certo? Então, ela causa um processo hemorrágico e é septicêmica. Então, é uma doença que é responsável por elevadas perdas de peixes na Europa e uma das viroses mais virulentas mesmo, um dos organismos mais virulentos. Foi descrito principalmente nas truta arco-íris, na truta castanha, no lúcio, enfim, algumas espécies que são cultivadas em larga escala nesses países. Outras espécies já foi isolado também esses vírus, no entanto, não desenvolvendo doença, ou seja, outras espécies são descritas como portadores assintomáticos.
E geralmente não é tão comum aqui no Brasil por conta da temperatura. Então vive em um ambiente de 7 a 11 graus e geralmente há uma restrição da sua proliferação acima de 16 graus Celsius. E foi descrito em todas as idades como sendo susceptíveis, sendo sensíveis a essa virose, mas principalmente os juvenis, os animais jovens. Qual é a sintomatologia, ou quais são os sinais que apresentam? Então, na fase aguda, que é a fase inicial, geralmente é observado um escurecimento do corpo, aquele sintoma, outro sintoma característico também, que é a exoftalmia, né, que é aqueles olhos saltados, uma hemorragia ao redor dos olhos, nas brânquias, na base, nas nadadeiras, principalmente na nadadeira caudal. E isso são sinais externos, ou seja, sinais que logo podem ser observados pelos trabalhadores da atividade de psicultura. Internamente, já é observada a presença de acúmulo de líquido na cavidade abdominal, né, ascite, e algumas hemorragias petequiais, hemorragias pontiformes. E a questão dos animais ficarem mais lentos, letárgicos, e na fase aguda apresenta uma elevada taxa de mortalidade. Mais à frente, se o animal sobrevive à fase aguda, tem-se a fase subaguda ou fase crônica, em que há uma intensificação de alguns sintomas, como, por exemplo, a questão do escurecimento do corpo, da exoftalmia, e as brânquias que já sofreram hemorragia, elas passam a ficar no processo com uma coloração acinzentada, já pré-esbranquiçada, mas já sem a presença dessas hemorragias. E se evoluir esse quadro clínico, já há uma redução desse acúmulo de líquido na cavidade abdominal. No entanto, começa a intensificar os distúrbios natatórios, e nessa fase a brânquia já pode também já apresentar uma coloração normal, devido a ter ultrapassado essa fase crônica. Nesse processo, os sinais que a gente diz que são patognomônicos, ou seja, bem característicos dessa virose, são hemorragias petequiais na bexiga natatória, que são bem prevalentes, na cavidade abdominal, né, no peritônio, no tecido adiposo visceral e também muitas vezes na musculatura. Com relação à histopatologia, os tecidos hematopoéticos, o túbulo renal, pâncreas, mostram degenerados e às vezes apresentam alguns focos de necrose, mostrando então tipos de lesões irreversíveis, como eu falei para vocês. O diagnóstico, ele se dá em sinais clínicos, né? Tem aquela questão da hemorragia petequial na bexiga, certo? A questão do exame histopatológica, mas que pode ocorrer, né, se for elevada a mortalidade, a questão de tentar fazer o isolamento do vírus no tecido dos rins, do fígado, do baço, do intestino. O período de incubação do vírus, né, o período de incubação depende da temperatura. Ou seja, o período de incubação, lembre que é quando o peixe se infecta até ele desenvolver os sintomas. Então, numa temperatura entre 8 e 10 graus, que é considerado ótima para ele, a incubação pode levar em torno de uma semana, certo? E os animais, no caso as trutas, que são as mais acometidas, que sobreviver, podem tornar-se, então, portadoras, certo? E passam apesar de portadoras assintomáticas, elas eliminam o vírus também através da urina e das fezes. E nos ovos também pode ser encontrada a presença do vírus. Aqui, olha, um animal com uma septicemia hemorrágica, a gente percebe que já nem são mais petequias, são sufusões sufusões, né, que é devido a essa área de hemorrágica ser maior. Aqui internamente a gente pode observar, aqui já é enegrecido uma parte de tecido necrótico e aqui alguma parte de hemorragia aqui no fígado, tá? Mas de maneira geral, pontos avermelhados lá no peritônio.
Aqui, como eu falei para vocês, né, a questão dos pontos hemorrágicos aqui ao redor dos olhos e nessa região aqui mais ventral. Outra doença, que é a viremia primaveril da carpa, que é considerada uma doença de notificação obrigatória, ela acomete principalmente, né, ciprinídeos, né, as carpas, principalmente as carpas, e é uma doença que a gente já fala que é de curso agudo, que tem uma elevada mortalidade. Então, geralmente, o vírus penetra no organismo e se difunde para o resto dos tecidos. E, geralmente pode causar necrose, principalmente dos hepatócitos, né, lá no fígado, que são células hepáticas, e as células da musculatura cardíaca. Por quê? Porque o vírus ele se multiplica no endotélio dos capilares. Tá? No endotélio dos capilares, o tecido de revestimento de vasos sanguíneos, que é o endotélio, o epitélio dos vasos sanguíneos. Então, o endotélio dos capilares e no tecido renal. E aí, isso o que é que faz? Causa um desbalanço hidroeletrolítico, um desbalanço iônico, que isso pode ser letal para o peixe. E aí ocorre outros fatores e outras inflamações. Por exemplo, um sinal que eu digo para vocês que não é característico, mas que ocorre é exoftalmia e inflamação do intestino, enterite, peritonite, o edema, que é o inchaço, pode ocorrer um prolapso do ânus, uma diarreia catarral, ou seja, uma eliminação de fezes contendo, devido a essa enterite, pode ser uma eliminação de fezes com muco, né? E o processo anêmico, sendo que os sinais clínicos que são mais observados, mais evidentes, são a distensão do abdômen, né? Justamente devido àquele acúmulo de um exsudato interno, que a gente diz que é um exsudato serofibrinoso, sanguinolento. E aí os peixes também começam a ter uma incoordenação motora na questão da natação e diminui a questão respiratória, o batimento opercular. Então, os peixes doentes, eles passam a responder menos aos estímulos sensoriais, ficam, como eu falei já, com essa respiração irregular, certo? E a velocidade da bexiga natatória também é reduzida, o que altera em fatores como a flutuabilidade, né, do peixe, né? Esse deslocamento lá na coluna da água. E observa-se pontos hemorrágicos focais em quase todos os órgãos e, secundariamente, podem haver infecções bacterianas, principalmente por aeromonas e pseudomonas, o que pode ocorrer secundariamente também uma septicemia hemorrágica bacteriana, visto que essas bactérias elas têm essa característica também de ter um curso septicêmico. Bem, a porta de entrada de penetração da implicação do vírus é as brânquias. A gente observa aqui, né, nessa imagem um peixe com aquele processo de exoftalmia, e os peixes doentes também eles liberam esses vírus pelas fezes e pelo muco e pode contaminar outros animais, sendo que tem alguns crustáceos parasitas como árgonos e as sanguessugas do gênero Piscicola, que podem atuar como vetores desse vírus. Tá? A transmissão, o mecanismo de transmissão principal é a transmissão horizontal, mas já foi descrito no fluido ovariano, né, a presença do vírus, caracterizando também, dando aceitabilidade para a hipótese de transmissão vertical, sendo que os animais doentes que se curam passam a ser portadores crônicos do vírus. Aqui mostrando a distensão abdominal do peixe e esse processo hemorrágico. E o acúmulo de líquido serofibrinoso na cavidade abdominal do peixe. Outro grupo de vírus são os herpevírus. A gente tem o herpevírus tipo 1 e o tipo 2. Ele provoca uma mortalidade de cerca de 30% a 50%, que já foi descrito, em média,
certo? Então, o que acontece? Assim como o herpes vírus, lembra que em humanos a gente tem o herpes vírus, então geralmente, vamos exemplificar em humanos. Indivíduos portadores do herpes vírus, eles passam, né, ficam como portadores, ficam com infecção latente, mas geralmente quando dá uma baixa de imunidade, aí aparece algumas vesículas, né, contendo no interior dessas vesículas, dessas pápulas, dessas vesículas, uma grande quantidade de vírus. Que é assim, só nesse processo que, em alguns casos de diminuição do sistema, ou queda do sistema imunológico, que o vírus se manifesta, por exemplo, em humanos. Por exemplo, a herpes labial, que pode acontecer. Nos peixes é semelhante, porque geralmente essa infecção também fica latente e essa infecção é ativada geralmente na época da postura, tá? Porque justamente há uma diminuição dessa imunologia, dessa resposta imunológica nesse período. O herpes vírus também vive em baixas temperaturas e esse sintoma não é um sintoma característico, então não permite, de certa forma, esse diagnóstico presuntivo que a gente fala. Então, a transmissão pode ocorrer de maneira vertical, né? Já foi isolado nos fluidos ovarianos. E os sintomas que não são característicos, mas que são observados, é o processo de letargia, né? Ele fica mais lento, o nado errático, alguns ficam com processo de hiperatividade, ou seja, ficam nadando rapidamente, o que gera um estresse. Há uma distensão das vísceras, as brânquias se tornam pálidas, como a gente pode ver nessa imagem. Há o escurecimento e também a exoftalmia, que ocorre na maioria das patologias, como a gente falou até agora. Em alguns casos a gente observa também hemorragia na área em torno dos olhos e nas brânquias dos peixes. Outra virose característica também, que é causada por um tipo de rápido vírus, é a necrose hematopoética viral. Como o nome já diz, né? Uma doença de curso, geralmente que leva à necrose. É uma doença que acomete alevinos e juvenis de salmões e de truta, principalmente. Vejam que a maioria dessas doenças infecciosas que eu estou citando, ela foi descrita principalmente nestes animais, devido a grandes perdas, devido a ocorrência de cultivo em larga escala dessas espécies. Então, geralmente os indivíduos adultos eles se tornam, né, portadores crônicos. E é um vírus que apresenta também alta patogenicidade. Os sinais clínicos dessas viroses geralmente são letargia também, ou essa letargia ela pode oscilar com processos de alto dinamismo, né, alta movimentação. A exoftalmia, a distensão abdominal com aquele líquido, né, na cavidade peritoneal, hemorragia nas brânquias, formação de petequias, hemorragia nas nadadeiras, anemia e também o prolapso anal. E os órgãos internos, de maneira geral, devido a esse processo hemorrágico, tornam-se pálidos. E geralmente a gente observa, quando a gente faz a necrópsia, a presença do estômago e intestinos vazios. Com relação aos parâmetros hematológicos, como já foram descritos, por conta de acometer órgãos hematopoéticos também, a gente observa que os animais apresentam uma queda no número de leucócitos, tá? Ou seja, uma leucopenia, há uma degeneração desses leucócitos e também dos trombócitos, e a gente observa muito a presença dos eritroblastos, que são eritrócitos imaturos, certo? Então, geralmente, o número de células sanguíneas está diminuído quando se compara com indivíduos sadios. Para isolar o vírus, né, para caracterizar o vírus, isola-se ele do trato digestivo, rim, fígado, líquido ovariano e também é presente no líquido seminal. Como medida preventiva, tem-se banhos nos ovos, né, com soluções de iodo orgânico.
E outro método profilático também é a elevação da temperatura da água durante 4 ou 6 dias, né? Justamente isso quando se tem uma produtividade ou se trabalha com matrizes e reprodutores, né? Grande importância de reprodução. Outra doença necrótica também é a necrose pancreática viral, certo? A necrose pancreática viral, ela é altamente contagiosa também e afeta os alevinos também dos salmonídeos. Essa doença ela apresenta uma distribuição mundial e tem uma mortalidade de cerca de 80%, sendo que a transmissão dela se dá através das vias digestiva, respiratória e também da água, sendo que o período de incubação dessa doença pode variar entre 5 a 8 dias, quando se considera uma temperatura ideal para o vírus, que seria de 12 a 14 graus Celsius. Bem, como o nome já diz, né, necrose pancreática, o vírus atua principalmente, mas não só, no pâncreas, e é uma virose que tem esse curso septicêmico também, que pode culminar no processo necrótico. Os animais geralmente eles ficam inquietos, eles ficam nadando de maneira que a gente fala de maneira espasmódica ou em espiral, ou então eles ficam no fundo do tanque. E geralmente ocorre também a mudança na coloração, ou seja, o escurecimento total do corpo, a distensão do abdômen e a tradicional, como eu sempre falo, a exoftalmia, tá? A gente observa hemorragias petequiais nas vísceras e no pâncreas, né? O baço, o fígado e o rim geralmente ficam com um aspecto esbranquiçado, mais claro, né? Acinzentado, ou seja, pálido. A vesícula biliar distendida e na necrópsia também apresenta o estômago e o intestino vazios. Então aqui só a gente observando um pouco da distensão abdominal em um caso de necrose pancreática infecciosa. Continuando nessa mesma linha desse mesmo grupo de vírus, também existe a necrose eritrocitária dos peixes, né? Essa pode acometer tanto peixes marinhos quanto peixes de água doce. Os sintomas dessa doença, eles são mais raros de aparecer, mas já foi relatado palidez, né? Nas vísceras e também baço aumentado de volume. Geralmente o diagnóstico desse pode ser feito pela extensão sanguínea. Você pega coleta a parte do sangue, lembra que a gente falou da aula de hematologia, e faz uma extensão sanguínea, cora, e você pode observar nos eritrócitos a destruição dos núcleos, né, e às vezes a formação de alguns corpúsculos, algumas estruturas que chamam de corpúsculos de inclusão viral, né, porque como vocês bem sabem, os vírus eles são muito pequenos e a gente não consegue observar no microscópio de luz convencional, só no microscópio eletrônico. Então, muitas vezes você consegue observar no citoplasma da célula infectada uma grande junção ou união de partículas virais que formam estruturas chamadas corpúsculos de inclusão. Mais na frente eu vou mostrar para vocês, certo? Então, aqui só um peixe demonstrando que um peixe apresentando o vírus da necrose eritrocitária e a destruição de parte do tecido tegumentar. Bem, outra doença viral eu vou passar para vocês, na verdade, uma lista de doenças virais que tem notificação obrigatória no Brasil, né, que o MAPA lançou, certo? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, vou passar um manual para vocês verem essas doenças de notificação obrigatória, que dentre elas tem alguns iridovírus, né, que são desse grupo. Nesse caso, eu vou descrever o que a gente já observou aqui na região amazônica, no Pará, e nesse artigo que nós descrevemos a ocorrência desse vírus da família
iridoviridae, ou seja, um iridovírus. Esse vírus, ele causa uma hiperplasia dos fibroblastos. Os fibroblastos são células de tecido conjuntivo, né? Como eu já falei para vocês, a hiperplasia é a proliferação, o aumento no número das células, certo? A hiperplasia é o aumento do número de fibroblastos. Então, as células passam a se multiplicar desordenadamente. Como elas se multiplicam desordenadamente, há a formação de vários tumores nesse tecido conjuntivo, gerando algumas lesões características. Por exemplo, esse peixe aqui, um ciclídeo, você pode observar vários tumores. Em um primeiro momento, quando a gente teve contato com esse vírus, a gente pensou que poderia ser uma doença causada por um fungo, né? Por conta do que é mais externa, tá no tegumento. Só que ao retirar uma lesão dessa e observar em microscopia óptica, certo? Percebeu-se que tinha uma morfologia totalmente diferente, como esse aqui que a gente observou também na cavidade abdominal. Vejam essa lesão, a extensão dessa lesão que muitas vezes dificulta a ingestão de alimento por parte do peixe. Então, isso aqui é um tumor causado pelo aumento, né, na proliferação de células do tecido conjuntivo, a hiperplasia do tecido conjuntivo. E aí causa essa doença chamada de doença linfocística que nós descrevemos nessa espécie, a Equidens plagiosonatus. Aqui só um maior aumento, né, mostrando essas estruturas, né, que são os fibroblastos aumentados também. E quando você retira, o que você observa? Em microscopia de luz, essas estruturas. Inicialmente a gente pensava que seriam ovócitos, era semelhante a ovócitos, na verdade, mas não poderiam ser ovócitos, visto que estavam no tegumento. E aí apresenta essas estruturas arredondadas, né, que seriam os fibroblastos. Após a coloração, o que a gente observou? Essa célula, olha, com esse núcleo, o nucleolo, e essas estruturas bem aqui são as que eu falei anteriormente, que são corpúsculos de inclusão, grandes aglomerações de vírus, onde os vírus estão se replicando. A gente não consegue, isso daqui não é o vírus, isso aqui é o conjunto dos vírus. E aí, quando nós fizemos microscopia eletrônica de transmissão, a gente observa aqui a célula e aqui esses pontinhos enegrecidos são as partículas virais, como eu falei para vocês, só no microscópio eletrônico que a gente consegue observar essas partículas virais, certo? Então, vocês podem perceber que os vírus, eles são um grupo bastante complicado, porque o diagnóstico é bem difícil, não possui sintomas muito característicos, né? E para você diagnosticar, você precisa ter ferramentas, digamos que mais complexas, mais elaboradas, você não consegue verificar diretamente, você consegue associar e ter um diagnóstico que a gente diz que é um diagnóstico presuntivo, mas que você não pode dar o diagnóstico final se não visualizar o vírus ou não tiver essa questão sorológica. Aqui a gente fechou porque a gente observou na microscopia de luz essa alteração e observou na microscopia eletrônica a questão das partículas virais. Hoje em dia, nós temos também o Tilapia lake vírus, certo? Que tornou-se também um vírus de notificação obrigatória, certo? Que é um vírus que que é descrito em tilápias. Teoricamente, na Amazônia, a legislação não permite o cultivo de tilápias, mas o que a gente pode falar? Que há um controle muito grande, porque esse vírus ele tem elevada mortalidade. Então, eu vou indicar para vocês, eu vou passar como uma próxima atividade a questão das viroses que possuem essa notificação obrigatória e também para vocês se interarem sobre a questão do Tilapia lake virus, Tilapia lake vírus, ok? Então, esse era um apanhado geral sobre as viroses em peixes, que vocês vão detalhar mais
nas atividades assíncronas.